Bom dia a todos. Nós estamos aqui abrindo o primeiro seminário de inovação do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. O Piccoli, o que você que tem ajudado tanto aí na parte principalmente da tecnologia, né? Eu queria que você apresentasse nossos palestrantes, uma vez que a gente está passando todo o seminário ao vivo, né, para todo o Estado. Eu gostaria que você primeiro dissesse da importância desse momento para nós, né? E depois, por favor, apresentasse nossos palestrantes para que a gente possa bater um papo com eles também. Bom, presidente, falar sobre inovação hoje no setor público é algo que está muito, um tema muito atual, é a principal preocupação de todas as organizações privadas e públicas. No judiciário a gente tem belíssimos exemplos, iniciativas, claro que a gente está todas elas em estágio inicial, mas tem luz no fim do túnel sim. A gente fica muito feliz quando percebe tantas pessoas engajadas com o tema da inovação, e aqui a gente vai ter uma amostra muito interessante, é imperdível, essa programação ficou realmente impressionante. Vocês vão ver alguns cases muito bacanas, inspiradores, e tenho certeza que depois dessa jornada a gente vai sair com uma outra visão sobre inovação. É possível inovar no setor público, sim, é necessário e não é tão difícil. A gente precisa criar as condições para que as ideias surjam. E nesse seminário a gente vai ter uma amostra disso, vai ter a oportunidade de debater, discutir, conhecer um pouco de algumas experiências e ao final tirar algumas conclusões e se engajar nesse processo de inovação, que isso é importante, que as pessoas se engajem e participem. É fundamental. Inovação não vem de fora, inovação não vem de uma grande consultoria, inovação vem das pontas, inovação vem de dentro. Quem tem as melhores ideias é quem está operando, quem está trabalhando no dia a dia, que tem a percepção do que pode mudar, do que pode melhorar. Então a gente só precisa criar as condições para que as pessoas sintam à vontade para falar e dar as suas sugestões. Então, a gente tem uma programação muito rica, começando aí com o Luiz Eduardo Serafim, Head de Marketing da 3M, né, que é uma empresa inovadora, e depois a gente vai ter, ao longo do dia também, o Marcos Vinícius do CERP, que vai falar sobre inovação, além de outras palestras que a gente vai ter ao longo do dia. Não sei se o Serafim quer dar um oi. Presidente Walter, colegas, é um prazer participar desse primeiro seminário. Vou compartilhar alguns princípios de inovação universais. E eu tenho uma coisa, talvez enviesada por estar em muito contato com muitas empresas, muitas iniciativas, muitos órgãos, e eu vejo um movimento, uma energia de gente engajada, seja no setor público, ou na agricultura, ou na educação, ou os microempresários. Eu vejo a parte boa, o Brasil que está afim de fazer, de olhar para frente, de construir modelos viáveis para criar valor para a sociedade. Então, sempre fico empolgado e hoje aqui estou muito entusiasmado de fazer parte. Presidente, a gente está falando de conhecimento, né? De compartilhar conhecimento, de provocação. Isso é uma forma de empoderamento. Então, ver esse empoderamento para a equipe se sentir confortável para promover a mudança, é uma coisa bem bacana. É o que mobiliza a gente estar aqui, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre formas de fazer isso no plano da tecnologia. Então, eu espero que a participação de vocês seja alta. E agradeço. Vamos inspirar todos a dar o zoom no lado bom, né? Olhar os bons exemplos e tentar fazer deles projetos, ideias que a gente possa replicar na nossa instituição. Bem, os servidores, então, que não puderam vir, né, sejam muito bem-vindos aí à nossa transmissão ao vivo. E, nesse instante, nós vamos dar início, então, à abertura do evento. Muito obrigado a todos e tenham um bom evento aí. Aproveitem bastante essas ideias que os nossos convidados vão trazer para nós. Senhoras e senhores, por gentileza, acomodem-se, coloquem celulares no modo silencioso. Nós vamos iniciar o evento desta manhã. Senhoras e senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta solenidade de abertura do primeiro seminário de inovação no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Convidamos neste momento para compor a mesa o excelentíssimo desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Ainda a senhora Rosana Cristina Vieira de Souza, diretora do Escritório de Inovação do TJRO. Convidamos também os nossos palestrantes que estarão trazendo sua mensagem sobre inovação durante esses 2 dias. Senhor Luiz Eduardo Serafim, recebendo os cumprimentos. Senhor Marcos Vinícius da Costa. E também o senhor Ademir Milton Piccoli. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todos, servidores do Tribunal de Justiça, de outras instituições, órgãos públicos, sociedade civil. Nosso muito obrigado por estarem conosco aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Convidamos a todos para que de pé acompanhem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Podem sentar. Bom dia a todos.
Eu acho que eu enlouqueço, Edielson, com essas constantes quebras de protocolo, né? Mas, de fato, a irreverência é uma nota muito importante da minha personalidade e a gente vai se acostumando, né? Então, quebrando mais uma vez o protocolo, eu quero convidar o meu eterno secretário de Tecnologia, Dr. Sidney Feliciano, para fazer parte da mesa e peço uma salva de palmas para ele. Chegou atrás. É com a satisfação enorme que eu recebo aqui hoje todos vocês, os nossos palestrantes, convidados, meu filho Marcos, meu amigo Lohan, que bom que vocês estão aqui. Nós temos avançado bastante na questão tecnologia. Mas inovação não é tecnologia. Tecnologia é um dos instrumentos que auxiliam bastante quando se trata de inovação. A gente tem pensado em inovação no campo tecnológico, e nisso a gente tem sido muito bom, felizmente. Nós temos pensado também em inovação no ambiente de trabalho, nas rotinas de trabalho, mas eu também tenho um foco bastante importante na inovação das nossas relações interpessoais. Eu acho bastante importante que nessa era em que a gente está tão focado no celular, que já está ficando até com dor no pescoço de tanto olhar para baixo, né? É muito importante que a gente faça, de vez em quando, um movimento lateral. É importante que a gente olhe para o lado, é importante que a gente olhe a pessoa que está do lado da gente, para que a gente possa também interagir à moda antiga, né? Eu sei que é muito gostoso você conversar com 200 pessoas ao mesmo tempo, trocar ideias o tempo todo, mandar recado, né? Porque atinge um grande número de pessoas, resolver problemas, assim, múltiplos problemas. Em 15 minutos você já disparou as suas ideias para todos os seus colaboradores, né? Mas essa interação, essa convivência, a gente não pode de jeito nenhum deixar para lá. Então, um evento de inovação, eu espero que seja um evento de boas ideias em todos esses campos que a gente está falando aqui, né? Vamos tratar da inovação como uma possibilidade de melhorar a nossa rotina de trabalho. Vamos tratar a inovação como uma possibilidade de melhorar os processos de trabalho e vamos tratar a inovação também como uma possibilidade de melhorar o nosso relacionamento, tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele. Hoje, amanhã, nós estaremos comemorando 1 ano do programa de caminhada do Judiciário. E nós vamos convidar também os demais atores da Justiça e o pessoal que nos fiscaliza. Então, eu estou mandando convites para o Ministério Público, para a Justiça Federal, para a Ordem dos Advogados do Brasil e para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para que a gente possa fazer uma caminhada conjunta lá no espaço alternativo. Eu vou ter um compromisso amanhã à tarde na OAB, mas assim que eu me livrar daquilo, eu rapidamente vou estar com vocês, porque vocês são o meu foco, né? Eu me olho no espelho e eu digo, nós temos que vencer juntos o sedentarismo, né? Nós temos que melhorar a nossa condição física e tal. A minha vai muito bem, obrigado, mas eu tenho alguns reparos de layout para fazer, né? E tenho assim me empenhado bastante para, dentro das minhas possibilidades muito limitadas de tempo, fazer alguma coisa por mim também. Então, nós temos investido bastante na saúde do servidor. Não tenho aí possibilidade de implementar grandes ganhos econômicos num ambiente de recessão, onde, infelizmente, as coisas parecem estar dando marcha ré, né? Depois de uma expectativa tão boa de um novo governo, a gente vê o desemprego ainda com números ainda maiores,
a fraca expectativa econômica. Então, a gente tem que inovar de que maneira? Oferecendo coisas que são imateriais, né? Mas que trazem satisfação para a gente. E caminhar com o colega, deixar o celular no carro não que eles vão levar, mas põe no bolso, né? Põe no bolso e a gente então vai batendo papo, vai brincando, vai rindo, vai fazendo grupos. Eu acho que é isso que importa aqui. Nós temos hoje na mesa 2 palestrantes altamente capacitados para falar sobre inovação. E eu chamei você, Marcos, para dar uma olhada aqui, porque nós temos aqui um especialista em marketing, né? O Marcos, meu filho, trabalha com marketing digital, então vai ser bastante interessante para ele colocar mais um tijolinho já na parede grande de cultura que ele tem nessa área. Tá? Desculpe aí o nepotismo, mas filho é filho, ele veio de longe para ficar comigo um pouquinho aqui, eu não podia deixar de fazer esse agrado para ele. Eu espero que tenha um bom evento e quero agradecer bastante a Rosana pelo que ela tem feito pelo escritório de inovação, né? De fato, uma pessoa que estou assim, muito admirado, né? Estou feliz demais, porque a ideia era que nós construíssemos uma secretaria de inovação. Achei que a importância do tema merecia um status dessa natureza. Mas, num primeiro momento, foi o que nós pudemos fazer. Limitações orçamentárias de toda a ordem não permitiu que nós construíssemos aí uma secretaria de inovação. Mas eu não me canso de pensar nesse assunto, né? Já começamos o processo de transição da presidência do tribunal para o próximo presidente. Então, a gente vem conversando a respeito do que é necessário fazer, o que não deu tempo de fazer, quais são as possibilidades. O desembargador Paulo Mori começou comigo aqui no tribunal, nós fomos assessores juntos, né, antes de sermos aprovados no concurso para a magistratura. Então, é uma pessoa muito querida, conheço o Paulo há 36 anos, e essa transição vai ser muito tranquila, porque de jeito nenhum alguém pode acreditar que eu presido esse tribunal sozinho, né? A troca constante, intensa de ideias entre a presidência e o pleno tem proporcionado momentos de muita segurança para mim, para dar os passos que eu preciso dar. Nem tudo é possível. Todos vocês viram aí a luta que eu travei para conseguir um processo eletrônico que fosse estável, consistente, não foi possível. Mas nós conseguimos, de outro lado, uma afinidade muito importante com o Conselho Nacional de Justiça, e o que nos possibilitou, inclusive, de colocar lá em Brasília, no próprio Conselho Nacional de Justiça, mudar daqui para lá a nossa equipe de inteligência artificial para reforçar o time do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Toffoli tem dado todo o apoio, por outro lado, a esse projeto do processo judicial eletrônico, PJE, e agora nós estamos prestes a conseguir uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que a Microsoft também entre para reforçar o time de construção do PJE. Então, o futuro que se desenha para o judiciário é um futuro bastante interessante, né? Em termos de inovação, nós temos aí o projeto dos prédios construídos para a nossa própria locação, os BTS, né? Em inglês Built to Suit, em português livre de tradução, construído para alugar. Então, a gente faz a encomenda, o investidor escolhe o construtor da sua preferência e ele nos aluga o prédio com a obrigação de toda a manutenção. Isso fez com que, por exemplo, o prédio da Pinheiro Machado esteja escandalosamente rápido, né? Enquanto a Assembleia demorou aí 10 anos para ser construída, enquanto esse prédio aqui mesmo demorou aí os seus 7 anos para ser construído, um prédio daquela magnitude que vai abrigar todo o judiciário do município de Porto Velho, da comarca de Porto Velho, ele está pronto em tempo recorde, né? Começamos a construção no início do ano, em outubro ele vai estar pronto.
toda a manutenção, ar-condicionado, elevadores, pintura do prédio, reparos, encanação, toda a parte de segurança, bombeiro, etc., tudo por conta do dono do prédio. Então, nos últimos 10 anos, nós gastamos 10 milhões de reais em manutenção nesse prédio aqui. E isso, lá, a gente deixou todo esse trabalho por conta do dono do prédio, para que a gente possa focar naquilo que é o nosso objetivo, que é a prestação jurisdicional. Então, isso é inovação, isso é o judiciário do futuro. E por que nós fizemos um contrato de locação tão curto de 10 anos? Porque eu não sou capaz de saber como vai ser o judiciário daqui a 10 anos. Eu não sei se nós vamos estar em casa, né? Se nós vamos, por videoconferência, estar prestando depoimentos. É tão fácil gravar a videoconferência. Então, pode ser que a testemunha esteja longe, no outro país, inclusive. Hoje já fazemos isso por WhatsApp, né? Outro dia mesmo, a juíza Rosemeire ouviu uma testemunha que estava em Dubai, com a anuência de todos os participantes. Ela ligou para ele por WhatsApp, gravou todo o depoimento, e isso tem um valor jurídico inestimável, além de possibilitar a realização da audiência, que estaria impossibilitada se você tivesse que mandar uma carta rogatória para um estado tão distante e complicado, com a consequente tradução de documentos, né, para poder ouvir uma única testemunha. Então, a gente está sempre buscando o quê? Celeridade. Desde o primeiro minuto que assumi a presidência, eu tenho afirmado que a dor do judiciário é a lentidão. Então, nós precisamos nos capacitar sempre e mais, cada vez mais, porque as máquinas cada vez mais vão tomando os espaços onde as tarefas repetitivas acontecem, né? E isso não é novidade para nós. Desde a primeira Revolução Industrial, as pessoas que teciam à mão, quando viram as máquinas de tecelagem, falaram: e agora, o que eu vou fazer? É claro que ele passou a controlar a máquina de tecelagem, teve o upgrade na vida profissional, na satisfação pessoal, porque deixou de fazer uma coisa mecânica para poder ceder espaço para que aquilo fosse feito por uma máquina com muito mais qualidade, com muito mais rapidez, enquanto ele controla todo aquele processo. Então, esse é o nosso objetivo, esse é o tema desse encontro, essa é a necessidade que nós temos e trazemos para os nossos palestrantes. Nós precisamos inovar no judiciário sem perder a segurança. Isso também é bastante importante, né? Porque o judiciário é uma instituição sólida. Eu tenho visto ataques e ataques e ataques ao Supremo Tribunal Federal, e eu tenho pena do povo que não tem um Supremo Tribunal Federal para poder garantir a eficácia da sua Constituição Federal. Então, o judiciário está sempre junto, sempre presente, sempre querendo se fazer cada vez mais eficaz, e esse é o modelo que a Rosana encontrou para que a gente possa, dessa vez, pensar numa estrutura mais leve, uma estrutura mais ágil, uma estrutura melhor, para que a gente possa, então, distribuir justiça com a velocidade e segurança que nós pensamos desde o primeiro momento. Muito obrigado a vocês todos por estarem aqui. Eu declaro aberto, então, o primeiro seminário de inovação do Poder Judiciário e convido toda a mesa para que a gente possa assistir à primeira palestra. Eu peço desculpas ao primeiro palestrante, eu tenho um compromisso na brigada agora, nós vamos fazer uma cerimônia de destruição de armas, porque determinamos, eu e o desembargador Zé Jorge e o corregedor, que não haja mais armas nos fóruns. É uma forma da gente proteger os nossos servidores, né? Evitando que olhares cobiçosos pensem que a gente tem arma de qualidade, quando, na verdade, 95% é só porcaria, instrumento de ameaça boba, assalto de quintal, mas a gente não tem arma no fórum, de repente a gente está aí sendo ameaçado por conta dessas facções que pululam aí pelo país afora. Então, não temos mais armas nos fóruns do Estado inteiro. As armas apreendidas, elas são levadas para local adequado,
e então, de vez em quando, o Exército se encarrega de recolher essas armas, e eu tenho esse compromisso às 10 horas para poder assistir à cerimônia de destruição. O general Leal é um parceiro importante nosso, do Conselho Nacional de Justiça, e eu faço questão de estar lá presente. Mas eu vou assistir depois, porque a gente está transmitindo ao vivo, mas também estamos gravando. Tudo isso vai estar aí no nosso canal do YouTube. Então, eu vou assistir depois. Peço desculpas a vocês por não estar assim fisicamente presente, mas meu coração vai passar amanhã aqui com vocês todos. Tá bom? Muito obrigado. Bom evento a todos. Os componentes da mesa podem ocupar o seu lugar na plateia. Nós vamos dar início aos trabalhos desta manhã. Obrigado, presidente. Desculpa aí, tomar seu lugar. Senhoras e senhores, vamos dar início aos trabalhos dessa manhã do primeiro Seminário de Inovação do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que tem o objetivo de difundir a cultura de inovação e destacar sua importância na melhoria dos serviços públicos. As temáticas e cases de sucesso que serão explanados pelos palestrantes durante o evento destacam a importância da inovação e o seu impacto nas mudanças significativas do cenário atual. Dando início, convidamos nesse momento para ministrar a palestra O Poder da Inovação, como alavancar a inovação nas organizações. Ele que possui especialização em desenvolvimento humano pela PUC-Camp, pós-graduado em marketing e administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e publicitário pela ECA USP. Também é o Head Marketing da 3M. Senhoras e senhores, vamos receber o senhor Luiz Eduardo Serafim. Muito obrigado, pessoal. Muito prazer em conhecê-los, interagir com vocês no primeiro seminário de inovação aqui do Tribunal. Para mim, vou falar sinceramente porque acho que todo palestrante fala e faz sentido e é real, genuíno, que prazer estar aqui. Além disso, para mim, simbolicamente tem um significado muito importante hoje. Primeiro, eu gosto muito do Brasil, nunca quis morar fora, acho sempre de uma forma otimista que é um país maravilhoso. Eu não conhecia a região norte, nunca tinha ido. E sempre lamentei isso, porque é uma mancha no currículo, né? E pela primeira vez tive essa oportunidade de pisar aqui, né? Começando por Rondônia e saí hoje do hotel, olhei para o céu, respirei, assim, simbolicamente acho importante, queria muito, assim. Já é uma realização que vocês me permitiram essa oportunidade. Segundo, eu faço muitas palestras sobre inovação já há 20 anos, né? Aproximadamente. Já falei em muitos lugares, sejam as empresas mais diversas, né? Volkswagen, Fiat, Itaú, Bradesco, hospitais, Albert Einstein, São Luís, Embraer, Petrobras, Tramontina, Marco Polo, Baldo, fazer uma lista, são centenas e centenas. Universidades, mas eu nunca falei num evento da justiça também. E eu, né, conversando com meu colega, descobri que esse movimento já é grande, já está avançando pelo Brasil, e eu fiquei tão orgulhoso e feliz que nosso sistema judiciário, né, entidades desse sistema pensam, refletem, estão agindo sobre isso. E é uma honra para mim participar pela primeira vez, né, eu que tenho uma estrada tão longa, neste universo de justiça. Então, sinceramente, tem um prazer, mas para mim tem um símbolo fantasticamente importante aqui. Obrigado, então, pela oportunidade, né? Faço uma brevíssima apresentação. Eu sempre aproveito essa oportunidade inicial para falar uma coisa importante, né?
fui apresentado, e faz parte, né, do cerimonial, etc., a gente destaca muitas vezes a nossa dimensão profissional, né? Sou formado em tal coisa, sou head de marketing da 3M. Tenho o maior orgulho, vocês nem imaginam, eu estou lá desde o plano real, tem ideia? Na 3M. Uma conexão com a cultura, então isso é muito legal. Mas eu não quero ser visto só como a pessoa da 3M ou o administrador de empresas ou publicitário. Isso é uma visão reduzida, né? Simplificada. Somos mais. E a gente vive um espírito do tempo, na verdade, que estimula, exige que a gente tenha várias vocações, aptidões e que a gente as desenvolva. Isso tem tudo que ver com inovação. Porque a inovação, a gente vai falar do sistema judiciário ou das empresas, da 3M, ou de governos, né? Mas ela começa com a pessoa, cada um de nós. Na 3M, a 3M tem um sistema todo, mas se eu e meus colegas não estivermos ali motivados, engajados, desenvolvendo nossas habilidades, nossas competências, nossas crenças, mesma coisa vocês. Então, por isso que eu sempre falo, primeira coisa, que eu sou pai do Gabriel. É talvez um dos papéis que mais me desafiam, mais me recompensam, mais me fazem crescer, por exemplo, né? Eu sou professor, palestrante, né? Palestrante me levou a ser professor. Eu também corro, né? Gostaria de participar da caminhada de vocês lá. Gosto de correr no fim de semana, lá meus 10 quilômetros. Sou pianista, às vezes não tem nada a ver com isso. Eu aprendi a tocar piano de ouvido com 5 anos. Já tive várias bandas. Já fui do Tim Maia cover, imagina? Vocês lembram do Tim Maia? Certamente não era eu o Tim Maia. Não ia convencer, não ia ser persuasivo o suficientemente. Era o tecladista, né? O pianista. Mas em cada coisa que a gente faz, eu escrevi um primeiro livro, que é esse, O Poder da Inovação. Estou escrevendo meu segundo livro agora. Cada atividade que a gente faz, se é conectado com aquilo que a gente acredita, com aquilo que nos motiva, isso faz com que a gente busque conhecimento, que a gente se conecte com pessoas e amplie o nosso repertório e troquemos ideias nesses sistemas, porque a inovação é isso. Então, antes de falar da inovação na empresa, no órgão público, ela começa dentro de nós. Se nós não estivermos ali buscando as coisas que fazem sentido para a gente, as áreas de interesse, onde quando a gente está conectado com esses objetos de paixão, digamos assim, você vai estudar, você vai ter ideia, sei lá, assistindo Faustão, não sei se alguém assiste, você está lá no banho, você tem ideia. Por quê? Você está motivado, engajado. E não pode ser só profissional. Se você já deixou sua vara de pescar, seu violão, sua prancha de surf, sei lá o que seja, tudo faz parte do ser pleno, né? Adorei o presidente Walter falando, inclusive, dessa questão da saúde, né? Então, é esse olhar completo. Porque se a gente não estiver ali completo, motivado, engajado, não tem inovação externa, ok? Vocês estão bem? Se eu fizesse uma enquete aqui, vocês iam me falar coisas legais que vocês estão fazendo? Trabalhando com as crenças de vocês, com as coisas que fazem sentido para vocês? Sim? Legal, muito bom. Vou falar sobre um contexto da inovação, né? No mundo da administração, e talvez em vários, né, a gente escuta sempre uma sigla que batizaram de mundo VUCA, né, universo VUCA, volátil, complexo, ambíguo, incerto, enfim. O fato é, a gente vive num momento desafiador e que bom que nós estamos aqui, porque afinal de contas, então, pelo jeito, nós temos estofo para suportar esses desafios e para liderá-los e para enfrentá-los e desenvolver soluções neste momento em que a gente vive. Mas é um momento extremamente dinâmico. Acho que vai se falado aqui, inclusive, né, o mundo exponencial. Vocês já devem ter estudado ou escutado a velocidade, né, que a tecnologia vem e impacta os nossos modelos, a forma como a gente aprende, estuda, se comunica, entretém, arruma namorado, enfim, tudo se transforma e cada vez mais veloz. Então, numa época mais lenta, talvez a inovação era vista mais como aquelas habilidades para empresas de pesquisa e desenvolvimento, né? As empresas que são consideradas talvez as mães da inovação, né? Na gestão da inovação. Quem cuidava disso há 100 anos? Minha empresa, 3M, GE, IBM, DuPont, Xerox,
BASF, Bayer, Dow, são empresas 100 anos, 120, 150. Geralmente, na maioria das vezes, empresas que nasceram de inventores. Aqueles caras que gostavam já de solucionar alguma coisa, de pesquisar e desenvolver. E criaram empresas que tinham já essa chamada cultura de inovação, que a gente vai explorar aqui. Mas nesse mundo, né, ultra volátil, ultra dinâmico, não dá para deixar a inovação mais já com aquela empresa, né, o pessoal de avental branco, a turma de P&D. É uma responsabilidade de todos nós, em todas as funções, em todas as profissões. Se conectar com o que está acontecendo, acompanhar essas evoluções, nos prepararmos pessoalmente em conhecimento, né, para a gente conseguir enfrentar e solucionar os vários dilemas e problemas que a gente tem. Cada vez mais constantes, cada vez mais inesperados, né, incertos, de um mundo muito interessante, né, muito interessante, com muitas oportunidades. Olha esse vídeo aqui que dá uma ideia. É antigo já, mas é interessante. E aí, o que vocês acharam dessa rápido olhar no ambiente de trabalho? O notebook também vai embora, né, daqui a pouco. Vocês sabem que o celular já foi decretado que ele morreu também, né? Smartphone, que a gente não vive sem, etc. O mundo já é visto daqui a alguns poucos anos sem o smartphone. A gente vai conseguir fazer várias coisas, mas interagindo com assistentes, né? Assistentes pessoais, a Alexa, o Google Home, ou da Apple, sei lá, qual entidade e tal. Mas olha só, para vocês terem, talvez aí alguns colegas da minha idade, quando eu comecei a trabalhar na 3M, sabe que o computador era um desktop compartilhado, né? Então, na minha área de trabalho, na minha área de negócio, lá tinha um computador, a gente marcava a hora para usá-lo. Então, tinha uma tabelinha que a gente ia no papel e falou, ó, das 2 às 3 da tarde, eu vou precisar usar o computador. E a gente trazia aqueles grandes disquetes, né? Colocava lá e tal. Imagina, hoje quando cai energia na 3M, tem algum problema, putz, o pessoal para de trabalhar, porque ninguém vive um segundo, um minuto que seja, né, sem o computador. E a convergência absurda, né? Todas aquelas 1000 coisas que a gente fazia e usava o mapa, o guia, a agenda, várias outras coisas, eles foram convergindo, a gente chama, né? E não tem dúvida de que você fala do celular, você vai lá pegar o seu iPhone, muito transado, etc. Lá na frente, nossa, como é que vocês viviam com essa telinha pequena, com um corredor de texto, teclando, né? Vai mudar, com certeza vai mudar. Cada vez mais rápido. E a gente tem que se preparar, né? Vou contextualizar com mais uma coisa divertida. Vocês gostam de ouvir música? Aqui. Como é que a gente ouvia música lá em 1850? Ao vivo, não é? Tinha música ao vivo. Tinha que chamar o sanfoneiro, o violeiro, o quarteto de cordas. Olha que podia, se tivesse um piano, hein? Ia tocar. E aí começam a surgir tecnologias, mas não é, a tecnologia é um vetor importante. Mas nós que lideramos, né, o desenvolvimento e a aplicação dessa tecnologia, e a gente vai transformando nossas expectativas, o comportamento, a nossa cultura. Então, surge uma vez a tecnologia do gramofone, a vitrola. Eu, quando era pequenininho, vocês curtiam o vinil? Né? Coleção de vinis, etc. O máximo. Meu pai corrigindo provas, eu lá, escutando minha vitrolinha. Aí tem uma época que chama época de ouro do rádio, que a gente não viveu, né? Nossa turma que não viveu. 1930, 40.
Se vocês forem no Museu da Imagem do Som, em São Paulo, tem uns grandes móveis. O rádio era um móvel grande da Philips. Né? Você estava lá, provavelmente escutava uma radionovela em família, na sala. Certo? Então, essa era a forma como as pessoas se entretinham em família, com aquela tecnologia disponível, e tudo bem. 1985, eu adolescente, eu não queria mais escutar uma coisa com a minha família na sala. Eu já adolescente, eu queria ir para aula de inglês com a minha música portátil e tinha tecnologia para isso. Vocês não lembram, mas era... O Marcos aqui não lembra, mas era Walkman. Não é? Pois é, pô, caramba. Walkman. A gente fazia naquela época uma coisa que era fascinante para um adolescente. Né? O pessoal mais novo não vai saber o que é isso. Mas a gente fazia as nossas fitas, a gente produzia as nossas fitas cassete. A gente colocava para gravar no pause e esperava que viesse aquela música no rádio que a gente gostava e a música tocava 50 vezes naquele dia na emissora, certo? Só que o locutor sempre marcava a vinheta, eu sempre falava, então, mas tudo bem, ficava tudo mutilado a gravação, certo? Mas era... Se alguém perguntasse para mim lá na época, eu posso melhorar, posso ajudar, como é que eu posso melhorar a tua experiência? Talvez eu não saberia, eu estava feliz de fazer aquelas minhas fitinhas, escrever na capa. Eu escrevia no inglês, fazia os títulos da música. Meu inglês era ruim na época, tudo errado. Hoje eu olho, nossa, tudo escrito errado. Mas era gostoso, a experiência era boa. Vamos melhorando porque um dia apareceu o CD player. Meu primeiro CD player, ele foi em 1988. E a gente tem que trocar o vinil pelo CD, vai comprando, etc. 1991, vou para Oktoberfest. É uma coisa importante lá, o pessoal do Sudeste vai lá sempre, não sei se vocês vão aqui. O meu amigo tinha um Gol GT, era rico lá, tá barulhento, assim, com aquele aerofólio e tal. Ele tinha uma coisa que vocês esqueceram, a disqueteira. A disqueteira era um aparelho que ficava no porta-malas e dava autonomia para escutar 6 CDs. Acho que 6, o dele era. Dava para ir de São Paulo a Curitiba com autonomia para escutar as músicas. Vai lá, pega o túnel do tempo e pergunta para nós lá, como é que eu posso melhorar a tua experiência, etc. Cara, não sei, 6 CDs, dá para escutar aqui o Deep Purple, né, a banda tal, Led Zeppelin, cara, tá bom. Passam poucos anos, então poucos anos depois, vai lá, as pessoas começaram a baixar música pirata, etc, enfim, e aí por aí vai, né. Hoje provavelmente estamos aqui, né. A gente está escutando provavelmente o Deezer, né, o Spotify, etc. E olha só quanta coisa proporciona. Vocês sabem que tem, não só a inteligência artificial, que já me ensinou um monte de bandas e novas músicas, repertórios que eu não conhecia, como música para meditar, música para correr, não é? Música para namorar. Posso que vocês vão procurar daqui a pouco, né? Posso usar um verbo diferente. E assim vai. Olha só a quantidade de coisa. E daqui 10 anos, será que tem? Não sei. Não sei. Essas empresas... Netflix, bom, vamos falar sobre isso. Evolui. Algumas áreas é incrível como se transforma. Não só a tecnologia como um vetor, mas o ser humano aplicando e tendo novas expectativas e novas formas. Agora eu quero a música para correr, para fazer tal coisa. E assim vai. E vai mesclando e vai transformando o mundo. Alguns segmentos um pouco mais lento, talvez. Por exemplo, minha empresa inventou a fita crepe. A gente já transformou a fita crepe 1 milhão de vezes. Mas é a fita crepe. Então, não sei, um dia, talvez, não vai ter mais a fita crepe. Vai ser pelo poder telepático, não sei. Mas vai demorar. Agora, se você está lá na música, tecnologia da informação, e cada vez, até automóvel, né? Indústria do século XX ali, que mudou o mundo. Tudo em xeque, tudo em xeque. E é maravilhoso participar disso, entender como funciona, ficar de olho, pensar para o futuro e inovar, né? Vamos trocar umas ideias aqui sobre o que é efetivamente inovação, já que estamos no primeiro seminário, mas eu entendi que vocês já estão praticando, fazendo transformações aqui. Quem me ajuda a definir o que é inovação? Deixa eu perguntar lá no fundão, né, para quem sentou lá no fundo. Quem me ajuda? Voluntário, né? Voluntário? Oba! Eu entendo que inovação perpassa pelo uso de tecnologia.
Legal. O Emanuel. Vocês vão ver como é importante a gente tomar risco, não ter medo. Ó, ele ganhou um post-it por falar isso, né? Por ser o cara que se voluntariou, falou. É sempre importante, cara. Tem que, pô, tenho medo, queria falar, mas sei lá, tipo, o que vão achar da minha ideia, né? Post-it dá 300, tá vendo? Isso aí. É uma colaboração boa, mas a gente também tem que entender que, não, inovação não é só tecnológica. Inovação, como o próprio presidente Walter disse, é mais amplo que isso, né? Pode ser na nossa rotina, no nosso processo, enfim. E até vou dar um exemplo divertido aqui, que não é só tecnologia. Se vocês pensaram assim, inovação, ela tem que ser uma novidade, algo inédito, original. Muita gente vai falar isso, né? Acho que faz parte aí do repertório de vocês. Tem que ser, claro, tem que ser uma coisa nova. Não necessariamente para o mundo. Nova para Rondônia, nova para o tribunal, nova para a minha casa, nova para a minha escola. Tudo bem. Mas a gente precisa, sempre quando for pensar em inovação, que inovação implica em criação de valor. A coisa nova, tecnológica ou não, a coisa inédita, original, mas que as pessoas não incorporaram, elas preferiram ficar com a opção que elas já têm, a alternativa já existente, aquela gambiarra que ela já fazia. Então aquela tua ideia não criou valor, porque as pessoas preferiram continuar com o que já existia, como elas solucionavam do jeito anterior, antigo. Então, quando, já dizia o Thomas Edison lá, um dos caras mais, né, criadores de patente, né, um criador serial, eu quero criar coisas, mas que sejam vendáveis. Na visão dele as pessoas queiram comprar ou incorporar nos seus processos. Então, o ciclo completo da inovação, você precisa aplicar um olhar diferente, com um repertório diferente, prototipar, transformar ele numa invenção, testar, validar. Agora, pegou no processo fabril, num processo de atendimento ao público, funcionou, foi incorporado. Os usuários, os cidadãos, os clientes estão usando. Criou o valor, foi percebido o valor. Entenderam isso? Importantíssimo. Então a inovação não é o exercício poético simplesmente da criatividade. Ela começa com a criatividade. Mas ela faz um caminho para realmente, quando cria valor, aí ela impacta a sociedade, ela impacta com resultados. Para uma empresa, em geral, ela quer ver, né, uma empresa capitalista, ela quer ver crescimento de receita, redução do custo de fabricação, redução do custo logístico, melhoria do atendimento ao cliente que vai fidelizar e vai gerar mais fluxos de receita, mais lucro. Para uma entidade pública, para uma organização não governamental, tem que resultado também, satisfação do público, redução de tempo. Quer me falar? Para a gente criar valor, a gente sempre está atendendo necessidade. Palavra maravilhosamente chave também do contexto de inovação. Elas sintam realmente a necessidade de utilizar o produto ou um sistema. Perfeito. Exatamente. E aí a gente vai um pouco mais para frente ressaltar esse ponto que quando a gente quer inovar, a gente tem que justamente entender as necessidades das pessoas. Então não é um exercício também assim poético eu adoraria que vocês usassem muito post-it, mas vamos lá, pessoal, gera ideia. Não, primeiro eu tenho que saber quais são as necessidades, quais são os problemas. Aí fica tão fácil inovar, porque eles estão lá, ó. Isso é um problema, isso é uma necessidade das pessoas, isso agregaria valor, isso, né? Por exemplo, uma necessidade que eu vejo no trânsito. Hoje nós temos monitoramento praticamente nos grandes centros. Então, o que é que eu percebo que falta? Uma necessidade. Controle para o fluxo de veículo. Ou seja, você não há necessidade de você esperar um tempo de 1 minuto no determinado semáforo, no determinado cruzamento, se você não vê que não vem carro nenhum. Então, aquilo ali demanda desperdício de tempo, de energia, combustível, dinheiro e outras coisas mais. Qual seria a proposta? Inovação. Criar um mecanismo de sistema de fluxo de veículo. A China lançou agora um mecanismo onde coloca no celular das pessoas um sistema de alerta de quando
pessoa está ao celular, conversando, ouvindo música, ou desatenta, um alerta de quando ela vai cruzar uma determinada via. Para quê? Para evitar que ela sofra um acidente. Em face de quê? Da necessidade. E perceber que as pessoas estavam morrendo aleatoriamente por estar desatentas até por onde andam. Eu acho que é por aí que eu acho que nós temos capacidade de verificar as necessidades que nós mesmos observamos no dia a dia e apresentar qualquer ideia que vier na cabeça. Muito legal, Hernani. Um empreendedor inovador ali, nato, né? Você queria comentar também? O X da questão é o foco nas pessoas. Todas as pessoas que trabalham com inovação, elas têm que ter esse foco. Perfeito. Sem dúvida. Não é o foco na tecnologia ou na inovação em si. É nas pessoas e em suas necessidades. É na sociedade. Inovação é gerar impacto e criar valor para as pessoas, para a sociedade. Muito bom. Eu cito um exemplo. Esse aqui é um exemplo nosso lá da empresa, né? Vocês conhecem esse produto aqui? Ele é uma inovação? Porque se vocês não comprassem e não usassem, ele não seria inovação, certo? Como ele atende uma necessidade para determinar... Quem usa geralmente tem algum animal de estimação, certo? Provavelmente um gatinho e tal. Eu tenho uma gatinha, uso bastante. Imagina na 3M, em 1970 e poucos, 80, cidadão que era da área de fitas, ele provavelmente tinha uma gatinha lá também, então falou, vou solucionar esse problema. Como é que ele faz? Ele pega uma fita que a gente já tinha inventado, de fechar caixas, essas fitas de fechar caixa que a gente, né, tem. Pô, ele vai, corta, se ele tiver menos de uns 30 anos, ele vai ser corajoso, ele vai quebrar no dente, né? Pega uma caneta Bic, amarra na mão, é assim. O que as pessoas fazem? Vai lá. Olha, inventou um novo produto, hein? Uma nova aplicação. Minha empresa é muito forte para estimular esse olhar. Para olhar uma tecnologia que a gente tem e onde ela pode aplicar, mudando um pouco. Vocês estão vendo que aquilo é uma fita, né? Uma fita adesiva. O rolo adesivo, ele é uma fita adesiva. Só que feita de uma forma, né, num outro formato. Apanhei. Aqui. Ops. Muito sensível. Então, num outro formato. E aí, só que a primeira vez que a gente criou esse produto, ele tinha esta cara aqui. O rolo adesivo, meus amigos tinham essa cara aqui. Então, vocês nunca viram isso aqui, com certeza. Então, eram folhas plásticas adesivadas que você tirava com a mão e aplicava. Mas, então, o que eu falo nesse sentido é que, para inovar, não basta ter uma ideia legal, que a ideia era boa, hein? Estava em cima de uma necessidade. Mas a consolidação dessa ideia, a tangibilização dessa ideia numa solução, não foi legal. Por várias coisas, seja na comunicação, de como as pessoas usariam, seja na embalagem, seja na performance do produto, seja na conveniência de uso, no preço, no ponto de venda. Então é tão amplo. Inovação não é só ideia. Por isso que a gente precisa trabalhar em conjunto, em equipes, aplicar conhecimento, desenvolver essa solução, validar sempre com o usuário, com o cidadão, com o cliente, né, com o consumidor. E aí monta o modelo. E nem sempre dá certo. Né? Quando vocês pensarem em soluções para o cidadão na área, né, jurídica, você tem que ir lá, bola, trabalha, estuda, valida, vai entender o que são as dores dos cidadãos, vai testando, tem uma boa chance de dar certo. Então, da ideia, com muito conhecimento, com muito trabalho, a gente pode chegar ao final criando valor. Né? E aí um dia a gente conseguiu, não? Elas gostam de criar, mas elas esquecem de fazer a missão, a visão e o valor. Né? Então, muitas ideias são boas, mas se elas não trabalharem juntas na missão, visão e valor, elas não conseguem chegar no objetivo. Isso é muito legal. Muito legal, e a gente vai dar um exemplo, até relembrando assim, inovação não é só a parte tecnológica, e a gente pode criar valor em qualquer processo, em qualquer departamento, em qualquer ambiente, qualquer função? Potencialmente sim, né? Vocês estão olhando essa imagem na praia de Daniela, lá em Florianópolis, recomendo. Vocês entenderam o que se trata isso aí? Tem uma garrafa d'água ali, né? Atrás dos carros.
garrafa PET. Não é para o cachorro fazer xixi. Então, podia ser uma ideia. Uma outra. Tirar o pé. O Tibério aqui acertou. Tirar a areia do pé. Né? Quem faz isso? Lá em Florianópolis, por incrível que pareça, lá, não sei se aqui em Porto Velho tem lá os olhadores de carro, né? Os flanelinhas, não sei como vocês chamam aqui. Todo lugar tem. Que em geral é uma entidade ali, um agente que você não gosta, né? Você fala, poxa, a via é pública, o cara tá me extorquindo, é uma ameaça, às vezes se sente ameaçado, putz, se eu não der, o cara vai riscar meu carro, né? Em várias situações. Lá na praia de Florianópolis também tem. Olha só como esse cara aplicou tudo que a gente está falando, que a gente tenta desenvolver nos nossos colaboradores. Ele olhou e falou, putz, eu consigo adicionar valor ali? Eu vou olhar o carro do cidadão, mas eu vou por minha conta pegar uma garrafa PET e encher de água. Quando ele voltar da praia, ele vai lá e limpa o pé e entra no carro. Além de olhar, eu estou fazendo um outro serviço. Ele mudou não só a percepção dele, do papel dele, como eu digo para vocês, deve ter resultado, hein? Deve ter multiplicado a gorjeta dele. Com certeza, não é? Control. Perfeito. Então, é um exemplo divertido, né? Então você fala, cara, qualquer pessoa, em qualquer função, em qualquer área, consegue reduzir desperdício, criar valor, né, para o usuário. Vou falar para vocês assim, agora, numa organização, se eu não quiser ser uma organização continuamente inovadora, essa que está conectado com esse mundo volátil, incerto, que está se transformando, eu não sou uma organização assim. Vai acontecer alguma inovação? Vai. Aqui e ali, pontual. Porque sempre tem pessoas como vocês, mesmo que eventualmente o sistema, o órgão público, a empresa privada tenha uma série de barreiras e não faça, mas sempre tem alguém que faz. Vocês não conhecem? Ou vocês são assim? Pô, vocês estão motivados. Lembra da história do começo? Você está motivado, você gosta daquele assunto, você vai estudar. Então, você vai enfrentar barreiras e consegue umas vitórias. E aquela organização acaba inovando. Agora, vamos falar de uma forma mais bacana, né? Se a organização ela pretende acompanhar a evolução da história, está conectada com o mundo em transformação, com as expectativas dos cidadãos que mudam toda hora, né? Com as tecnologias, com a globalização, aí ela precisa ter o que a gente chama um sistema de inovação. Precisa ter um sistema. São vários, é como se fosse fazer um bolo. Eu tenho vários ingredientes para isso funcionar. Minha empresa ela quer, por exemplo, ela lança cerca de 70, 80 soluções por ano, novas para o mercado, para novas aplicações, novos produtos, novos serviços. Não dá para não ter um sistema. Ela não conseguiria, se ela dependesse só o esforço do Serafim, muito motivado lá na área dele, lá como não, tipo, ela precisa ter um sistema. Então, todas as empresas que vocês julgam, né, como inovadoras, talvez percebam como inovadoras, todas elas têm um sistema. Não significa que são sistemas perfeitos, hein? A minha empresa, o Google, a NASA, a Natura, não é perfeito. Mas a gente tem essa noção dessa visão, né, de sistêmica para a inovação. Onde o principal ingrediente, o fermento do bolo, o que é? Pessoas, né? Não é o tremendo laboratório, o dinheiro de investimento em pesquisa. Não, são as pessoas. As pessoas que saem de casa, tiram pijama, vão para o tribunal, vão para o escritório de advocacia, vão para a universidade, vão para a 3M, porque querem mudar o mundo, porque querem aprender, porque querem impactar, trabalhar com aquilo que os motiva, certo? Se pessoa é o principal ingrediente, liderança, as lideranças de pessoas, as lideranças de processos, de projetos, são vitais. O papel dela, assim, quero transformar minha empresa. Minha empresa, eu preciso transformar a cultura dela. Qual a principal coisa que tem que fazer? Começa pelos líderes. Líderes de gente, líderes de processos, né, de projetos. Porque eles que inspiram, eles que vão olhar para frente, eles vão que aplicar a meritocracia, eles que vão ter essa atitude de tolerância ao erro, de desafio. Em cada microcosmo, então na 3M, cada líder lá da área de marketing, da área de logística, da área de finanças, da área de tributária, da área... Se os líderes ali não forem os caras bons ali de olhar o futuro, de criar um ambiente da equipe naquele microcosmo, certo? Não funciona.
Esse é o principal ingrediente para as pessoas ali trabalharem motivadas, correndo. Impactar, né? A gente precisa ter visão de futuro. A gente precisa ter processos de inovação com certa disciplina de gestão de projetos. Precisa ter indicadores. Precisa desenvolver conhecimento em várias competências. Tecnologia pode ser uma delas, mas em várias outras áreas, né? Conhecimento, e assim vai. Então, tenham em mente que para inovar você tem que mexer em vários ingredientes. Nunca estão perfeitos, mas você tem que saber estar sempre correndo. É uma jornada de inovação permanente. Está sempre se desenvolvendo, sempre mudando cada ingrediente desse. Tecnologia mudando, a expectativa das pessoas, né, dos colaboradores transformando demais, né? E assim vai. Aqui peguei uma frase em alemão. Quem sabe falar alemão aqui, hein? Tá falando assim, kein Ende in Sicht, que não é um fim em si mesmo, né? Inovação, como a gente falou, não é um fim em si mesmo. Então é muito legal que todo mundo hoje está preocupado por inovar, etc. Mas a gente não precisa inovar por inovar, ou porque é importante inovar, simplesmente assim. O presidente Walter aqui trouxe, eu o conheci há pouco tempo, né? Mas eu vi no discurso dele várias coisas legais. Primeiro, na questão que ele falou de, como um líder, imagino, deve ter os seus defeitos, como eu os tenho, como todos nós. Mas ele falou várias coisas muito legais, né? De liderança. Ele falou, eu sou irreverente. Importante, né? Importante esse clima irreverente. Ele falou do ser humano completo na história da saúde. Ele fez a meritocracia, ele reconheceu a Rosana, né? Falando sobre a expectativa de inovação e o trabalho que ela vem fazendo. Posturas de um líder inovador. E falou sobre visão de futuro. Ele não falou? Justiça. Citou alguns exemplos de projetos. É isso. Inovação não é um fim em si mesmo. Eu preciso ter uma visão de futuro. Para inovar, a gente precisa ter uma rota. É muito interessante a gente compreender que a gente precisa criar um ambiente no nosso trabalho onde as pessoas possam toda hora dar ideia, colaborar, ver problema. E é muito... Mas, por exemplo, minha empresa, as empresas inovadoras, a gente não fica toda hora tendo ideia no corredor, trazendo um post-it, etc. Dizia uma pesquisadora norte-americana, que eu coloquei no meu livro, a citação dela, que eu achei muito pertinente. Ela citava um ditado, um provérbio chinês, né, que falava que toda caminhada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Vocês já ouviram isso, né? Para executar, tenho que partir para frente. Ela acrescentava, e um mapa. Eu começo uma caminhada, dando o primeiro passo, mas eu preciso de um mapa. Para onde que eu vou? Inovação também é assim. A gente não chega dando um monte de ideia randômica, aleatória, a esmo. A gente tem um mapa. Claro que não é super engessado. De vez em quando chega uma ideia que não estava prevista, etc. É legal, você tem que ser permeável, tem que escutar, todo mundo podendo dar acesso à ideia. Mas a empresa precisa... Olha, isso é importante. Para o cidadão, para vocês imaginam, né? O que é importante? O acesso à justiça, a velocidade das decisões, essa outra questão dos prédios, do custo. São frentes definidas que as pessoas vão lá e vão colocar energia de buscar conhecimento, prototipar e criar alguma coisa em cima de um mapa. Agora, se a empresa, se a organização, se o time não tem a visão de futuro, pô, é difícil. Aí você fica inovando com ideias a esmo, assim, não é assim que funciona, né? Vamos citar alguns exemplos aqui. Em todas as áreas isso acontece, né? Vamos dar um exemplo, talvez gastronômico, de bebidas lá que talvez todo mundo conhece. Coca-Cola. Vocês tomam Coca-Cola? Ainda refrigerante? Menos do que antes, talvez? Menos do que antes, né? Então imagina só essa situação. Vocês são da Coca-Cola. Mas quando eu era criança, minha família tomava... Era assim, Coca-Cola aos domingos. Não sei se para vocês. Aos domingos, junto com macarrão. Uma garrafa, eles não tinham 1 bilhão de embalagens, uma garrafa de vidro de 1 litro. Minha família de 5 pessoas, um copo para cada. Briga entre os irmãos para pegar os 3 dedinhos que sobravam. E era isso. Tinha que esperar o próximo domingo. Então era quase um néctar dos deuses, esperava. Você lembra disso? Essa é. Meu sobrinho, que tem 24 anos, é uma outra época.
Ele trocou a água pela Coca. Pro horror da avó, da minha mãe. Ela falou, como assim? Minha filha deixa o cara beber. Ele entra na geladeira, pá, abre latinha de refrigerante. Meu filho, 13 anos, e os amigos dele. Você chega na festinha, lá no almoço, pô, quer refrigerante? Não quero. Metade não quer. Só bebe água, suco orgânico. Caramba. Exceção da Coca-Cola. Uma época lá que mercado gigantesco, você investe, distribui em tudo quanto é lugar, em escola, vende em machine, barzinho da esquina, interior de Uganda. Puta, tem Coca-Cola. E agora? As pessoas... O que você tem que fazer? Então, o mapa, você tem um mapa ali. Eu preciso, além de mexer nas Coca-Colas, né, embalagens, que é o principal direcionador deles, né, embalagens, não é o produto que tem, muita embalagem, mas muitas outras frentes. Tem que criar até uma coisa disruptiva de... Não sou mais uma empresa de bebida carbonatada. Sou uma empresa de bebida não alcoólica. É uma inovação gigantesca, hein? Você está 100 anos sendo uma bebida de refrigerante. Aí um dia alguém vai... Eu imagino o dia, lá, o ano que os caras da Coca-Cola se reposicionaram. Aí hoje tem suco, tem água, tem mate-leão, tem lácteos, tem... E os caras vão entrando. Daqui a pouco vão entrar em café, e assim vai. Já tem, né? A Coca com café, né? Eu não sei se daqui a pouco eles vão entrar no café talvez. Lácteos é uma aposta grande deles. Já compraram uma empresa, né, da área. Mas isso é um mapa. Aí você pode inovar nas categorias que eles têm, mas que adjacências eles vão? Que outros serviços eles vão fazer? Adicionar. Assim vai. Deu um bom exemplo? Tem que fazer um mapa do futuro. Em inglês os caras gostam do termo Desired Future State. Como é que eu vou ser amanhã? Onde eu vou atuar? Que categorias eu posso adicionar? Que transformações eu posso fazer? Tem 1 bilhão de exemplos, hein? A gente podia ficar horas aqui, vocês podiam me dar exemplos, né? O McDonald's é outro, né? É outro que eu contava. Quando abriu a primeira loja Mac, vocês vão no Mac? Ainda funciona para alguns momentos. Pô, tô atrasado, não tenho muito tempo. O Mac, quando eu cheguei, a primeira loja que inaugurou lá em São Paulo, era como ir para Disney. Quando a gente ia no Mac, você ficava um mês antes falando sobre e depois contava para os amigos. É igual. Porque ele simbolizava uma série de coisas muito transformadoras, né, da cultura americana na época. Bom, traz para hoje, né? Problema de gordura, de sódio, de fritura, e de personalização, customização. Antes eles tinham, quase não tinha concorrente em fast food, né? Tinha os trailerzinhos e tal. Food truck sempre existiu, né? Era o trailer, pô. Em Campinas tinha um monte. Mas... né, hoje tem não só o Habib's, o Subway, tem 1 bilhão de outros fast foods étnicos. Além de tudo, no hambúrguer você tem o fenômeno gourmet, né? E assim vai. E tem a comida saudável. Então, vocês estão no McDonald's? Qual é o mapa de vocês, de futuro? O que vocês têm que inovar na loja, no processo, no portfólio e no futuro? E assim vai. Netflix, vou dar mais uma. Netflix, vocês assinam aí? Netflix é uma tremenda inovação, a gente pode falar mais, mas essa semana estavam discutindo muito que tem um monte de empresas criando seus concorrentes, não é? A Disney, já tem o da Amazon, quem mais tem? HBO, será que tem espaço? Nós vamos ter 5 assinaturas, ter 5 aplicativos? Não sei, acho que não, mas enfim. O Netflix, um tempo atrás, ele começou a investir muito dinheiro em produções, né? Na época, por quê? Porque ele era um cara que pegava todos os conteúdos dos estúdios e disponibilizava. Por que ele agora está gastando tanto para criar o House of Cards ou todas aquelas séries? Hoje você fala, cara, olha como os caras eram bons, acho. Pensaram tão frente. Porque hoje a Disney está tirando um monte de conteúdo deles, né? Mas aí o cara não... Quem vai ficar com Netflix é porque vai no meu conteúdo. Cara, e eles já devem estar pensando, e amanhã, daqui 5 anos? É assim que a gente tem que trabalhar. Vai criando os mapas, colocando pessoas para tocar aquele projeto, para aplicar conhecimento, buscar conhecimento de mercado, de tecnologia, dos usuários, dos cidadãos. E aí, com aquele monte de conhecimento, de informação, gera uma solução, testa, e algumas vezes dá certo. Certo? Vocês estão pensando nisso nas suas profissões pessoalmente? O que vocês têm que aprender de competência, de desenvolvimento?
nos seus órgãos, nos seus departamentos, né, nas suas universidades, pensando o que é o futuro, como é que a gente quer ver a visão, né? O que eu vejo impactando? Porque daí fica fácil de inovar, né? Vou dar um exemplo aqui nosso. Quando eu cheguei na companhia, Plano Real, uma das melhores áreas para a gente estar era a área de sistemas visuais. Retroprojetor, ele conhece. Tem gente que não conhece, hein? Ou não? Fui outro dia dar uma aula no ETEC, né? Putz, transparência com o Flip Chart. É um tremendo negócio, porque se vocês têm muita reunião, vocês fazem muita reunião? Aquelas piadas lá, mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, sei lá, tipo aquela... Reuniões usavam apresentações. Apresentações, sim, nos anos 80, 90, usavam transparências. A gente ganhou muito dinheiro nisso aí. Imagina, a 3M era líder disso. Mas eu falei que o pessoal da ETEC, lá que tem 16, 17 anos, eu mostrei esse slide, eles não sabiam o que era, viu? O cara nunca viu um retroprojetor. Uau! E a minha empresa, como várias outras empresas que se pretendem inovadoras, estão sempre fazendo essa análise. Opa, esse mercado está dando sinais, então ela vai, aplica, aloca recursos para outras fronteiras, para outras frentes. E aí vai buscando gerar soluções que criam valor naqueles mercados que são do futuro. Então, primeira coisa da regra básica é você fazer esse mapa, né? Já fui exaustivo, acho que vocês já pegaram. Mostrar um exemplo nosso de uma área para produtos automotivos, como é que a gente planeja isso, né? Vocês viram, muitas dessas soluções nós não temos, mas como a gente olha para o futuro e vê as necessidades, vê para onde é a indústria automotiva, aí a gente vai alocando gente para estudar esses problemas e, quem sabe, alguns das fronteiras que a gente está desenvolvendo, a gente vai acertar e criar soluções de valor, né, para essas necessidades futuras, aí, do carro autônomo, do carro elétrico, da bateria, assim por diante, né? Aí tem um monte de gente trabalhando nesses projetos hoje, né? Outro ingrediente, né? Outro ingrediente. A gente falou, vocês me ajudaram a falar sobre necessidades, né? Então, para criar valor, preciso entender as necessidades. Então, necessidades é quanto nós conhecemos, né? Como tribunal, vocês devem ter os termos técnicos aí para os jurisdicionados, como é que chama isso aí? É isso? Termo bom? Jurisdicionado. Cidadão! É. A gente fala muito dos nossos usuários, né? Mas o fato
Nós nunca sabemos tudo, mas precisa entender cada vez melhor, né, para quem a gente serve, as suas necessidades, porque isso guia a inovação, certo? A inovação é guiada por essas necessidades. E eu adorei alguns de vocês já com essa visão muito clara que o ser humano está no centro. Não é a tecnologia, é o ser humano, é a sociedade, é o cidadão, é o usuário, é o cliente, enfim, dependendo do setor que você está. Se a gente quer inovar, no mapa a gente tem que saber como é que são suas necessidades, seus comportamentos, suas frequências, né, de compra, de uso. A gente tem que fazer aquele mapa de empatia, entender efetivamente, né, do cidadão, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele fala, o que ele vê. A gente tem que fazer a imersão, entender, se colocar na pele. Porque daí a gente vai identificar, caramba, preciso solucionar. Isso é um problema de boa parte da população, de boa parte dos meus clientes, né? Tenho que entender os seus sentimentos em cada ponto de contato. Quando ele precisa fazer um agendamento eletrônico, quando ele precisa ir no fórum, quando ele precisa acessar o sistema de saúde, o tempo de espera, enfim. Todo sentimento, em todos os pontos de contato na jornada. Isso é muito importante. Questão de problemas, exemplos que a gente fala, né, para tangibilizar essa visão de entender necessidades. Quem usava táxi aqui no passado, talvez ainda use, né? Meu amigo aqui, você chegou a usar táxi? Não? Poucas vezes. Quem é um bom usuário de táxi aqui? É só para não responder ou não? Tipo, não, né? O que era um problema de táxi que a gente tinha quando chamava? Demora. Não saber quanto custa, talvez. Custar muito, né? Além de tudo, não era muito democrático. Você tinha uma ideia? Motoristas. Sim, estou sabendo. E assim vai. Entendimento. Muitas vezes você fala assim, eu estou chamando um táxi, eu não sei se ele está chegando ou não. Fico pensando, o que será que ele vai fazer? Quanto vai custar a minha jornada? São vários pontos que tinham lá. Se você for em 1980, 90, você vai falar, poxa, eu tenho esse sentimento, né? Só que, de repente, tem gente que está querendo solucionar isso. E, de repente, tem tecnologia, aí tem 99 Táxi, Cabify, Uber e assim por diante. Soluciona uma série de problemas que, na nossa jornada lá atrás, já existiam dores, né? Como para alugar um vídeo, certo? Vocês são do tempo do videocassete ainda? Alguns? Blockbuster, etc. Você vai pensando assim, que dores a gente tinha lá? Quando você ia alugar um vídeo? Rebobinar, devolver no prazo. Então, vários, né? Até você entrava, tinha 1 milhão de fitas, você não sabia qual escolher. Então, hoje tem a inteligência artificial lá que fala, ó, você provavelmente vai gostar desse. Bom, legal. Rebobinar a fita. Lembra, assim, domingão de noite, você lembra que esqueceu de devolver, tá de pijama, ainda tem que rebobinar e levar. E olha só, você ia lá provavelmente 40 vezes por ano na locadora, porque todo fim de semana você ia nessa sexta, e o cara te cobrou uma multa uma vez, que você, assim, como? Porque é um tipo de relação maluca. Hernani? Você está falando de inovação, um outro pensamento que tem é o seguinte, nós temos as redes sociais e nós temos os WhatsApp e outros aplicativos de conversas. É muito comum a gente criar grupos para determinados tipos de assunto, temas, família, etc. Eu já pensei em criar dentro do grupo, vamos ao trabalho. Então o que acontece? Nós temos um problema hoje, de novo, de estacionamento, espaço para estacionar carro, manutenção de veículo, transtorno, demora no trânsito e tudo mais. E aproveitando as oportunidades que nós temos, que são os aplicativos Uber e outros mais, por que não usaríamos esses aplicativos em nosso próprio benefício? Por exemplo, eu sei que tem vários colegas que moram na mesma região que eu, que temos o mesmo horário de trabalho. Forma um grupo, vamos pegar um Uber juntos? Diminuiria os nossos custos, diminuiria o veículo na cidade, colaboraríamos para o meio ambiente, menos poluente, combinaria no próprio bolso, nós combinaríamos. Obrigatoriamente precisa estar todo dia você ir comigo? Não.
Ó, vamos sair, vamos fechar um pacote de um Uber, vamos chamar um, eu passo aqui, passo na tua casa, tudo mais, pega o caminho. Facilitaria muito mais a vida da gente e diminuiria o fluxo. Eu acho que são coisas assim que a gente tem que pensar. Perfeito. Falou da carona colaborativa, né? O próprio Uber faz isso hoje e tal. São soluções. A gente vai ter 1 milhão de oportunidades, como a gente tinha vários problemas na nossa jornada, na nossa experiência. Põe um time para tentar resolver essas coisas e você cria o Uber, você cria o Netflix. Porque as dores estão lá para quem se debruçar e começar a analisar as oportunidades de melhoria de contato, né? Peguei alguns aqui, alguns exemplos, porque eu não sou um expert da área, né? Como eu falei, jurídica, etc. Mas encontrei várias soluções aí no mundo para a jornada do cliente, né? Então, lá na Nigéria, tem um chatbot, né? Para dar informações sobre legislação, etc. lá na Nigéria. Aí você tem na Ucrânia um aplicativo que permite que cidadãos e pequenas e médias empresas façam a avaliação de risco de empresas, né? Aí você tem aqui contatos criativos da África do Sul para pessoas que não são alfabetizadas, para elas entenderem como se fosse uma história em quadrinhos, né? Como um contrato, né? O que o contrato está querendo dizer, né? E assim vai. Um bot de justiça em Uganda para proporcionar, democratizar a informação, dar acesso e assim vai. Então você olha, bom, a população tem dificuldade de acesso, ou isso é muito complicado, ou tem o custo alto. Vai lá e busca, tem um monte de gente trabalhando nessas soluções. Vamos pular esse aqui para ver. O que eu falo é, a gente, por exemplo, na minha própria empresa, e vocês num seminário como esse, estão fazendo isso. É capacitação, né? A minha empresa tinha uma coisa muito legal, porque ela tinha uma filosofia gerencial que colocava a gente no campo em contato com o cliente, né, que é o nosso foco lá. Então, desde 1918, os nossos funcionários eles vão no contexto do cliente. A gente produto para oficina, eu tenho que estar na oficina, visitando mais de metade do meu tempo eu tenho que estar em oficina. Eu vendo produto para o hospital, mais da metade do meu tempo eu tenho que estar vendo cirurgia, vendo dar banho em paciente. Eu vendo para a indústria, é assim que funciona. Então, a 3M, que é uma empresa inovadora, tem esse DNA, ela sempre fez essa conexão forte. Agora, mesmo lá, e várias outras empresas inovadoras também, ou que querem ser inovadoras, estão fazendo uma capacitação para a gente entender o que é empatia, o que é imersão no cliente, o que é design thinking, essas metodologias todas de criação, cocriação. Então a gente tem que fazer essa capacitação, mesmo na empresa onde já tem a cultura, porque isso nunca para. E a gente tem que aprender cada vez mais a detectar quais são os problemas, os sentimentos, as necessidades, as oportunidades tecnológicas e assim por diante. Então, esse é um caminho para a inovação, é outro ingrediente importante. Vou dar um exemplo divertido aqui de um produto que talvez, não sei se todo mundo conhece, né? Colegas meus, né, na área de produtos para a saúde que a gente tem. Um dia o pessoal olhou e começou a perceber uma, talvez, oportunidade, que as mulheres usavam um esparadrapo, um band-aid, alguma coisa assim, no calcanhar. E aí foram investigar, mas por que isso aqui? Não, porque machuca o meu pé, o sapato, etc. Pô, mas por quê? Não, porque eu comprei um sapato que machuca. Daí a gente tem essas grandes descobertas, que são simplificadas aqui, né? Nem toda mulher é igual, nem todo homem, assim, mas o homem em geral, simplificando, vai no conforto, né? Vou pegar um sapato. A mulher, a gente descobriu que ela gosta do sapato. Oba! Tem um produto. E o que acontece? Vale, ela fala assim, se o sapato for uma gracinha, se a minha amiga puto falar, nossa, onde você comprou isso aqui é bacana, vale o esforço de tal pé machucar, talvez. Ou a esperança de que isso vai lacear, ou eu dou um jeito. Então, ser humano, na sociedade, as pessoas estão sempre dando um jeito. A gente olhou, mas essa solução funciona? Atual, existente? Ah, mais ou menos, não protege tanto, não foi feito para isso, suja, solta. Pô, a gente foi lá e criou essa categoria que a gente chama de cuidado para os pés Next Care, né? Você tem um que protege antes de virar bolha, outro quando já virou bolha, o hidratante, assim vai. Então a gente fez uma inovação numa categoria. Não existia essa categoria, mas é de olhar e observar a necessidade do usuário. Então, pergunta para vocês, quanto vocês estão conectados com as necessidades, mas não assim, o que a gente faz, não só na internet, estou pesquisando no ar-condicionado, na internet, é entrevistar, fazer imersão, é conversar, chamar, fazer uns grupos de discussão. É isso entender. Opa, olha onde eu vou inovar, que eu vou agregar valor. Putz, é com estudo, é com conhecimento.
Então eu sempre tento desmistificar essa coisa da inovação só como algo mediúnico, só criativo, do nada. Não, ele é embasado, ele tem um mapa de futuro, tem uma imersão nos usuários, nos cidadãos para detectar, tem uma priorização. Bom, tem um monte de necessidade, mas qual nós aqui do Tribunal da Justiça, ou qual minha empresa vai priorizar? Esse, vamos alocar gente. Não dá para solucionar todos os problemas do mundo. A gente vai lá escolher alguns e agora a gente vai atacar, e vai dedicar atenção, e vai ter disciplina, e vai tentar medir esse resultado, e assim vai. Só trazendo a figura do Steve Jobs, que foi sempre considerado um dos grandes inovadores, né? Mas ele reforça essa visão. Então a gente tem que aproximar o máximo que a gente puder do cidadão, do usuário, do cliente, porque lembra o que eu falei para vocês lá? Se for me perguntar em 1991 o que eu achava da disqueteira, se podia melhorar, eu ia falar que não, hein? Eu ia falar que estava bom pra caramba. Mas ele consegue, com essa capacitação, com esse olhar, ele identifica que a gente poderia mais, ou quereria mais. E aí a gente trabalha para o futuro, agregar valor. Reforço sempre, inovação é a aplicação de conhecimento. Então, toda organização que se preza e que se pretende inovadora tem que investir no desenvolvimento de conhecimento. A minha empresa é uma empresa dessas que estimula, ela contrata já olhando o perfil de quem quer se autodesenvolver e quer desenvolver aos outros. Isso é vital para uma empresa inovadora, né? A gente tem esse perfil, e quando eu vou em alguns lugares, porque, por exemplo, órgãos públicos nem sempre tem essa percepção da sociedade, né? Eu de vez em quando falo em órgãos públicos, por exemplo, Petrobras, Caixa, Banco do Brasil. Eu encontro uma gente tão bacana, tão motivada, tão fazendo um monte de coisa, que eu sempre sou um propagador de falar, pessoal, olha só, vários... E hoje vindo aqui, vocês vão entrar no meu repertório aqui para dizer, olha o que o pessoal lá em Rondônia está fazendo. Tem muita gente motivada, que quer aprender, que quer saber o que está acontecendo no mundo, nas outras áreas, nos outros setores, nos outros países, e assim vai, né? Precisa. Então, lembra dos líderes? Os líderes de cada área precisam investir isso. Eu lembro, às vezes, a gente ia dar treinamento em um parceiro nosso, num distribuidor, o cara fala assim, você quer dar um treinamento para minha equipe? Tá bom, lá de noite, sei lá o quê. Pô, mas o cara ali está cansado no sábado. Cara, então você não está valorizando exatamente o treinamento, né? Você tem que valorizar o treinamento. Você tem que sempre ter um plano ali para o que a pessoa está fazendo para se desenvolver. Cada um de nós tem que ter o nosso plano de desenvolvimento. Esse é um exemplo da empresa. Para mim, a nossa empresa tem uma alavanca muito importante para a inovação, que é a área de pesquisa e desenvolvimento, né, científico. Não é só, mas é um exemplo. Então, quando a gente era pequenininho, um galpão de madeira, lá em 1902, 1905, a gente tinha lá muito pouco conhecimento para fazer lixa. Era uma empresa de lixa, abrasivos, né? A gente começou a fazer fita crepe, então sabia de abrasivos e adesivos. Mas esse pensamento de olhar o futuro, de se preparar, a gente hoje tem 46 áreas de ciência que a gente vai estudando cada vez mais. E aloca a gente para estudar isso. Nanotecnologia, cerâmica, filmes. Se o futuro tem internet das coisas, eu preciso ter gente que saiba de software, de sensores. Eu preciso ter gente dentro de casa, eu tenho que ter parceria com gente fora de casa. Então você tem que ter sempre esse mapa também de conhecimento e de desenvolvimento de conhecimento de cada colaborador, de cada área, a empresa como um todo. Porque inovação é identificar os problemas, as oportunidades de agregar valor e colocar gente para estudar, prototipar, testar e ver se cria valor, né? Foi assim que a gente foi construindo essa... A gente começou como uma empresa de lixa e tem 50 mil itens hoje na Trezem. 50 placa de trânsito, resina para dente, post-it, né, que é famoso, conhecido, lixa, produto médico, campo cirúrgico, e assim vai. Mas por quê? Muita aplicação, muito investimento em conhecimento e conexão, colaboração para o conhecimento. Tendências, vou passar mais rápido, né? Mas além de olhar o usuário, o cidadão, olhar as grandes tendências, né? Então a gente está num ambiente de organizacional que ele muda, né? Do lucro, falando de propósito muito, né? De causas que motivam, que engajam as pessoas. A gente está saindo de um mundo hierárquico, e várias instituições. Minha empresa tem uma hierarquia razoável, a justiça deve ter uma hierarquia razoável, um formalismo, etc.
o Exército, várias instituições, mas elas têm que mudar. Não é, mesmo que tenha uma hierarquia razoavelmente pesada, densa, formal, a minha empresa, por exemplo, ela sempre conseguiu um ambiente flexível de acesso. A gente pode chegar no desembargador, a gente pode chegar no presidente da 3M? Pode. A gente pode opinar. Isso é importante. Então, se um dia as pessoas não vão ter o dia do sem dress code, talvez, vai vir de bermuda trabalhar, puta, a empresa tal, isso não é importante. Você pode vir de fraque. É um símbolo, mas você tem que ter acesso, respeito humano, inclusive. Isso que é o importante na cultura da empresa, né? Empoderar as pessoas, menos planejamento, mas tem que ter planejamento, né? Como eu falei, experimentação, mais transparência. São grandes movimentos, né, de tendências humanas. Empoderar o cidadão, empoderar o cliente, o cidadão a buscar informação, o cidadão a... Exemplo clássico esse é, né, de poder na mão dos clientes. A gente antigamente tinha que ver o programa naquela quarta noite que passava às 9h30 da noite. Hoje, propaganda do Globoplay, por exemplo, né? Assista em qualquer hora, onde você quiser, na hora que quiser. Você pode maratonar a série. Isso é um empoderamento, né? Ou quando você faz as coisas, você toma iniciativa, e assim vai. Isso é uma tendência, emancipar, empoderar o cidadão, o cliente, o usuário, nas relações com as instituições, com as empresas. Conveniência, outra tremenda onda, né? Vocês têm esses sistemas de entrega aqui, o Rappi, por exemplo, né? Que é a empresa colombiana, de origem colombiana, né? De entrega. Você... Tema local? Tudo isso para você chamar, né? Eu quero a comida, eu quero o remédio da farmácia, eu quero que você saque dinheiro para mim. Os caras fazem. A Amazon, que é o grande, né, empresa do ano aí, desses anos todos, muito trabalho na conveniência. Comprar em um clique, comprar rápido, entregar fácil, entrar na tua casa, entregar dentro da tua casa, dentro do teu carro. Processo de conveniência. É outra onda, né? Tenda Drive, vocês imaginam? Tenda é um atacadista lá da minha região. Ele faz parceria, você compra na internet e passa no lugar para buscar, né? Para mim é até melhor porque na 3M, na saída, segunda, quarta e sexta, ele tem um caminhãozinho. Eu compro pela internet e quando eu saio da portaria da catraca, puta, pego minha caixinha. Conveniência, modelos que olham a experiência do cidadão e assim por diante, né? Quem sabe os drones, né, chegando na nossa casa. Compartilhamento. Tem uma construtora que chama Vitacom. É um exemplo muito bacana que eu já assisti, que eu já conheci, assim. Construtora que constrói áreas muito compactadas, né, de 10 metros, 12 metros quadrados, para determinado tipo de público, né, em áreas bem localizadas. Personalização é outra tendência hoje. Você customiza, né? Constrói, você também pode alugar, não precisa comprar. Todo esse serviço, como vocês falaram, né, do próprio tribunal, serviço de manutenção, de limpeza, tudo de serviço, né, vida como serviço. Vi esse modelo recente lá, não conhecia, do alugar a guarda-chuva. Lá em São Paulo tem lá maquininha de compartilhar guarda-chuva. Você não precisa ter o guarda-chuva, você precisa quando... Aí você vai, localiza onde tem, vai, usa, né? Muito legal. Famoso lá em São Paulo, não sei se já chegou por aqui lá, a Green com a Yellow, né? Bicicleta. Lá você vai andando na cidade, Campinas também, mão de patinete, né? Você vai, desativa e assim vai para mobilidade urbana. Compartilhar, não preciso ter, né? Preciso usar quando eu quero, quando eu preciso. São tendências, né? Essa tendência de consumo consciente, né? Solidário, várias marcas que têm uma coisa sustentável. Natura tem uma bandeira muito forte. Reserva, né? Que é uma confecção do Rio de Janeiro. Você compra roupa, doa um prato de comida. Quem lê o livro lá do fundador, muito bacana. E assim por diante. E várias transformações que a gente fala em termos de tendência de tecnologia, que fez essa disrupção, né, que acelera essas mudanças. Conectividade, interatividade, redes, inteligência artificial,
realidade aumentada, blockchain, né? Precisamos aprender isso, transformação digital, fazendo parte, porque a vida ficou digital, né? A vida ficou conectada 100% do tempo. Olha lá, a vida antes da web, nos anos 90, imagina? Não tinha nada disso. É tudo mais ou menos recente, né? O Instagram, que a gente hoje está usando sem parar, postando negócio do seminário, que estava lá 2010. O WhatsApp, muito forte no Brasil e em alguns outros países, né? Não nos Estados Unidos. Pouco tempo. Mudaram nossa vida. A gente não vive sem o WhatsApp, não vive sem o Instagram, né? E assim vai. Tinder também tem aí, né? Temos que nos reinventar, né, neste novo ambiente. E aí eu fui investigar Law Tax e Legal Tax. Vocês já foram, né? Porque tem EduTax, FinTax, InsurTax. Para estar conectado com o que está acontecendo no mundo. Vocês estão sabendo disso aí? As startups desse universo? A Rosana não vale porque é o trabalho dela, tem que dar todo mundo. E o pessoal, né? Sabe o que está acontecendo? Em várias áreas, né? Automação e gestão de documentos, analytics e jurimetria, né? Ficar identificando, mapear aquele bilhão de documentos para pegar jurisprudências, né? Projeto Sinapse. De vocês? Que orgulho, muito legal, hein? Um monte de coisas, né? Rede de profissionais, match entre clientes e profissionais. Isso aqui saiu ontem, hein? Eu estava lá preparando para viajar aqui, putz, Estadão de ontem, falava sobre Legal Tax. Ontem. Não sei se vocês leram aí. MOL é uma startup que oferece serviço de conciliação por meio de chat, como o Walter falou, né? Chat, videoconferência entre partes envolvidas em processo, crescendo pra caramba, né? 20, mais de 20. Eu entendi lá na reportagem, eles falam que tem umas 200 startups desse universo legal. 20 só para isso. Só plataforma. E essa aí falou que tem 38 mil conflitos em 2018. Ganhou um prêmio, sim. Putz, muito legal, né? Outras, a Original My, startup fundada que usa a tecnologia de blockchain para autenticar documentos digitais, identidade de pessoas, assinaturas de contratos. Legal Insights, usa inteligência para análise de dados para orientar tomadas de decisão dos departamentos jurídicos, por exemplo, do Magazine Luiza, né? E assim vai. Um monte de oportunidades. Eu não conhecia, viu, pessoal? Daí eu fui estudar isso para vir aqui e falei, cara, olha quanta coisa bacana que está acontecendo e que vocês já estão aplicando e, né? Como é que é? Muito, fundos de investimento estão mudando a cara, né? Peguei umas informações interessantes, né? Porque a gente vive essa área de inteligência artificial, que vocês já estão tateando, né? Ou escutando, ou estudando, que pode mudar muito o tipo de atividade, né? A influência dos diagnósticos médicos ou de decisões, né? Das leis. Essa história, JB Morgan Software lá faz em segundos o que necessitava de 360 mil horas. Então, olhar para essas coisas todas, entender, estudar, fazer conexão com esse mundo, com o universo, não só dentro, né, a rede interna, mas para fora, vital para a inovação também. Outro ingrediente. Meu último ingrediente para antes do coffee break, né? Importante. Não dá para falar de todos os ingredientes, né? Mas nesse período aqui, falamos de vários, né? Pessoas, falamos de liderança, falamos de entender o usuário, olhar para as tendências, criar um mapa. Volta nas pessoas. Se a gente não construir um ambiente, né, de empreendedorismo, de diversidade, de tolerância ao erro de descoberta, meritocrático, de respeito, de reconhecimento, de diversidade, é mais difícil para inovar, ou muito difícil inovar, né? Lembra, a liderança tem um papel importante aí, né, de orquestrar isso em cada microcosmo. Na minha empresa tem um CEO histórico, né, um guru nosso, o pessoal gosta desse slide, né, que ele falava, contrate bons funcionários e deixe-os em paz. Isso em 1940 ele falava. Significa, eu vou selecionar essa pessoa que está afim, que quer se desenvolver, que quer solucionar problema, vou dar autonomia para ela. A gente trabalha com autonomia. Então lá na 3M eu não sou dono, mas eu e meus colegas a gente age como dono. É uma empresa de intraempreendedores, por causa do ambiente. O ambiente de confiança, o ambiente de respeito, o ambiente de colaboração. A gente vai apagando a luz, regando a planta, a gente quer que a empresa dê certo, que a gente crie novas soluções. Porque é esse sentimento que a gente faz de pertencer num ambiente que você confia, que você respeita, que um ajuda o outro,
Isso é vital, vital para uma organização inovadora. Esse slide vou ler para vocês uma frase de Cipa que eu recebi há muito tempo. O cara falava: estamos há 0 dias sem tomar esporro. O nosso recorde é de 4 dias. O que acontece? Numa empresa dessas, onde tem esse tipo de liderança fechada, não acessível, não importa se ela está de bermuda, de chinelo, ou de fraque, ou de toga, ela é acessível, ela é respeitosa, inclusive, ela olha para frente. Esse é o negócio. Pô, aqui o cara, qual é o esforço que ele vai tirar o pijama para ir para trabalhar, para ficar, para entender o que é a necessidade do usuário, do cidadão, para criar uma solução, para fazer diferença? Ele tem pouco incentivo, né? Pouco incentivo. Então vocês têm um papel importante, porque nós fazemos os nossos ambientes, né? E a gente pode fazer um ambiente apático ou um energizado, um colaborativo, né? A gente faz muitas coisas lá na minha organização, outras empresas inovadoras fazem isso. Comunicação sempre aberta, sempre não tem tabu, pode perguntar, pode falar, pode dar ideia, pode sugerir, pode questionar. Esse é uma mudança cultural, né, que a gente tem que fazer nas instituições. Esse movimento de aprendizagem contínua, de estímulo a participar de curso, de visitar a feira, o congresso, de visitar outros tribunais, de ir para outros lugares para ler. Aprendizagem, inovação é conhecimento. Se eu não aprendo, se eu não olho para fora, a gente não vai muito longe. Redes de cooperação colaborativas entre departamentos, entre tribunais, entre entidades, entre Ministério Público e tribunal, enfim, né? Estou tentando chutar algumas coisas, já que eu não sou do ramo de você, mas é isso. No meu universo, colaboração com fornecedor, com cliente, com startup, com faculdade, e assim vai. Colaboração, né? Estimular que as pessoas venham com projetos, como o Hernando deu alguns exemplos. Eu venho com um projeto dentro do meu universo aqui, da instituição, estimula. Tem um mapa, mas estimula que a pessoa muito engajada traga seu projeto ali, e assim por diante, né? Criar esses ambientes saudáveis. Exemplos de ambiente saudável. Olha só um pedacinho da 3M, que a gente transformou uns containers, barato, hein? Reciclados. Criamos uma ala de convivência, onde você pode pintar a unha e cortar o cabelo ali, no horário de trabalho. Ele vai lá, meia hora, volta, assim, é estimulado. O presidente vai lá para dar exemplo. Imagino que o Walter faria isso, né? Tem shiatsu, etc. Tem lojinha. É um pedacinho do ambiente, né? A gente está fazendo esses ambientes mais... A gente tem um ambiente, o centro técnico, a gente coloca 6, 7 mil pessoas por ano para interação. Fui visitar o exemplo da BASF. Olha vocês aqui, né? O espaço criativo. Eu li, fui pesquisar, falei, olha, os caras já estão montando um ambiente que pretende ser um ambiente de colaboração, de estímulo, etc. Aqui do lado, né? Pô, vou visitar depois, tirar uma foto pessoal. A BASF, visitei semana passada, criando um ambiente desses de interação, de conexão com cliente, com fornecedor, com startup, porque, lembra, inovação, muito de redes colaborativas, né? Ambientes saudáveis, coisas que a gente faz, né, para criar um ambiente. Fiz uma campanha recente lá na 3M, campanha interna, hein? Vocês já viram essas artes feitas de post-it? Chama Post-it War. Nós nunca tínhamos feito dentro da organização. No final do ano, a gente recebeu um pacote lá da matriz americana para fazer uma campanha de motivação. Sabe aquela coisa que você olha e fala, cara, mas nem eu me motivei, como é que os funcionários do Brasil vão motivar? E a gente recebe às vezes isso. Mas tem que questionar, tem que falar, não, vamos, isso aqui, cara, não vai funcionar, vamos criamos isso aqui, fizemos uma campanha de arte de post-it e divulgávamos, falava, será que alguém vai querer fazer isso? Será que vem aqui, busque as amostras de post-it e faça os seus desenhos. Foi a campanha mais bem sucedida que evidencia essa cultura de colaboração e de criatividade. O pessoal reservava a parede com um post-it e falava, reservado para a área de tributos, reservado para a área legal. O cara está guardando aquela parede importante que todo mundo passa, porque daqui uma semana ele ia montar a arte do departamento, devido a uma competição. E os caras fizeram isso aqui. Frida Kahlo, né? Frida Kahlo ganhou o primeiro lugar, o ursinho Pooh, as asas que as pessoas queriam tirar foto e assim por diante. Você ia lá e via as pessoas, né, 6, 7 pessoas, o estagiário, o gerente, montando, subindo a escada, montando um ursinho Pooh gigante. Criatividade. Para quê? Porque não vai vender mais a 3M? Não vai vender naquele mês, não, mas cria esse clima de criatividade, de engajamento, lembra? O ambiente de pertencimento, de time, colaboração. E tolerância ao erro, né? Lembra que assim, não é a 3M é pioneira nesse princípio que hoje todo mundo fala, mas não é qualquer erro.
O erro de falta de ética, o falta de preparo, de dedicação, isso a gente não aceita, viu, pessoal? É que, como eu falei, a gente pode fazer um monte de estudo com o cliente, com o cidadão, monta a tecnologia, e de repente a coisa não funciona. Faz parte da inovação, testar e às vezes não funcionar. Então essa tolerância ao erro desse tipo de tentar, de fazer, né? E assim vai. Essa foto aqui, o inventor do post-it, eu trouxe ele em 2012 para o Brasil. É um senhor hoje que tem uns 85 anos. E ele na palestra dele falava, sabe que quando você está inovando, é como se tivesse muito sapo, você tem que beijar vários. Alguns viram príncipe, né? No caso dele, post-it virou a coisa. Ele inventou o post-it. Ele inventou vários outros que beijou, mas não funcionou, não virou príncipe. E assim, inovação também tem que ter essa... Mas aí a empresa tem que ter preparada para essas frustrações que às vezes não funcionam, mas várias vezes funcionam e muda o mundo. Muda a vida, né? E o bem-estar. E as redes de colaboração. Super importantes, a gente falou delas, né? Um exemplo que a gente tem na 3M, imagina só, eu falei, 3M é uma empresa de conhecimento, que aposta no conhecimento para estudar problemas, e ela foi lá. Em 1950, a gente inventou a fita, a avó da fita de lastro de presente de floricultura. Aquelas coloridas. Uma fita sintética, não tecido. Uma plataforma que a gente começou a estudar nesse tempo, não tecido. Só que o não tecido, se você estudar a fundo e tiver gente colocando lá para virar doutor nisso, ela pode ser aplicada em muitas coisas, com várias propriedades. É isso que a gente faz, com visão de futuro. Fomos estudando o não tecido, a manta da esponja Scott Brite, que vocês lavam louça, ela é da família do não tecido. O respirador, para filtrar partículas, poeira, ele é um não tecido. A fita para fralda, não tecido. O casaco que tem um isolamento térmico, para vocês esquiarem um dia lá para o sulzão, é um não tecido da 3M, que também tem a propriedade de isolamento acústico. A gente pode pôr no carro da Honda para tirar ruído. E assim vai. E o tapete é um não tecido. Olha só, lembra 3M? Aplica em conhecimento, tem um monte de gente em várias áreas estudando e colaborando, porque o que o cara fez numa área, ele passa para o outro aplica na outra área. Aí dá 50 mil produtos com um monte de coisa. E assim vai. É esse espírito de se doar, de não proteger o conhecimento, de ensinar o outro. Se vocês perguntarem à minha empresa, o maior traço da cultura de inovação dela é a cultura colaborativa. Toda empresa pujante de inovação, ela precisa estimular essa questão colaborativa. Coloquei vocês aí entre as organizações inovadoras, hein? Tem a Tesla, a GE, a Apple, etc. Tal, Netflix, 3M, tal. Justiça de Rondônia, hein? Todo o sistema. Tal. Vocês estão trabalhando nisso, já coloquei de antemão. Agora vocês têm que honrar esse negócio. Manter toda essa energia para solucionar N problemas que a gente tem do cidadão, da justiça, da velocidade, dos custos e assim por diante. Nessa história das organizações inovadoras, fecho com a forma como abri, né? Você tem que ter, lembra, o Tribunal de Justiça, o Escritório de Advocacia, a Universidade, ela tem que criar esse sistema que eu falei, das lideranças, do investimento e desenvolvimento em conhecimento, da meritocracia, do ambiente saudável, etc. Agora, se eu sou uma pessoa que estou fazendo o que eu não quero, que não tem significado para mim, entro nesse sistema, o que acontece? Pouco, nada, né? Se eu sou super motivado, mas estou numa organização que não tenta criar um sistema ou melhorar o sistema, também é complicado. Casamento perfeito. Sistema, a organização nunca é perfeita, mas está sempre trabalhando para criar essas condições. Indivíduo, cada um de nós, com a nossa causa, com o nosso, né? O que é importante para nós, que eu quero aprender, que eu quero fazer diferença no mundo. Eu lembro de um professor, colega meu, ele é professor do INSPER, da SPM lá, e ele falava, Serafim, sabe, um tempo atrás as pessoas chamavam headhunter, né, quando ligava pra gente, ele perguntava e a gente falava de uma oportunidade de mudar de trabalho, ele falava, show me the money, a gente falava, né? Você quer que eu vá para trabalhar na empresa X? Me mostra o que eu vou ganhar. Dinheiro, benefícios, o que eu vou ter? Hoje, no espírito do tempo que eu falei, show me the meaning. Me mostra é claro que a gente quer ganhar bem, quer ter uma vida feliz, mas é significado. Qual é o significado? Que desafio que eu tenho aí? Qual é a diferença que eu vou fazer no mundo? Isso é muito importante nesse tempo, né? E é muito bacana, né? Então, vou mostrar para vocês essa campanha que eu acho para terminar.
it's gonna be alright. Gonna be alright. No, it's gonna be alright. Pessoal, para encerrar então, espero ter contribuído com essa visão mais geral, generalista, do que é inovação, do que é importante, o que uma organização precisa ter, lembrando que tudo começa com cada um de vocês. Para mim foi uma experiência, como eu falei, muito marcante, significativa, simbólica, inesquecível. Espero que tenha contribuído para inspirá-los. Eu vou apostar e vou ficar de olho para o que vocês vão transformar a justiça de Rondônia, né, contagiando o Brasil e o mundo com essa causa. Muito obrigado pela atenção. Nós temos uma pergunta através da transmissão lá no site do tribunal, feita pelo Wagner. Ele diz assim: hoje existe uma necessidade excessiva de competência. Somos todos super-homens? E ele ainda completa: a capacidade de se adaptar às novas tecnologias comprometem os que têm uma certa dificuldade em se adaptar a elas. Um problema bem real. É verdade, eu até coloquei uma foto lá de um líder super-homem. É o que se espera hoje, né? Mas como fala, né, naquela história de Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, vivemos nesse tempo com muitos desafios, mas muitas oportunidades. Precisamos desenvolver as várias habilidades. Resiliência, adaptação, né? Autodesenvolvimento. A 3M tem até um conjunto de comportamentos que a gente espera. Agora, vocês acham que dá para ser bom em tudo? Não, né? Não, é claro que a gente tem que olhar e tentar se desenvolver em várias coisas. Mas um dia eu tive um treinamento lá uma vez com um palestrante, lá um professor, que falava: tirar essa história da cultura do gap, né? Você é muito bom nisso, mas... Cara, eu tento praticar desde então, há mais de 10 anos que eu escutei isso aqui. Assim. Algumas características, eu, por exemplo, nunca vou ser o melhor cara de controle. Então eu tenho na minha equipe alguém que ajuda a controlar, até me controlar. Mas eu sou muito bom em outras coisas. Então, em algumas coisas, eu vou tentar fazer o mínimo aceitável ali naquilo que é exigido, daquela função, daquele departamento. Mas não vou ser o melhor naquilo. E aí eu tenho fortalezas. Muito legal na história do autodesenvolvimento humano, né? O autoconhecimento é vital para a gente. Se vocês forem atrás de psicologia positiva, então hoje eu vejo lá, eu fiz esse curso, mas eu já sabia, só falei: nossa, sou eu mesmo. Quais são minhas virtudes? As minhas virtudes, minhas forças que eu transformo o mundo. Eu não consigo ser bom em todas. Mas então eu preciso trabalhar em projetos, em ambientes, em empresas, organizações que eu possa usar essas forças. E outras eu vou ter que atender o mínimo, e outras, obviamente, são ética, etc. Mas fica tranquilo, assim. Tenta entrar num ambiente onde você usa as tuas forças e escute os feedbacks para melhorar ali, mas a gente não vai ser bom em tudo. E a questão da tecnologia eu não sei se tem um advérbio, felizmente ou infelizmente, mas ela é uma realidade. Então, cada vez mais a integração, né, a interação com as conectividade, mundo em rede, essa é a realidade do mundo. Então, a gente precisa, como ser humano, né, como profissional, ter esse investimento em aprender, pelo menos tirar a barreira. Talvez não vire o expert, mas você vai precisar, porque para fazer uma compra, ou repor tua geladeira, ou para chamar um carro autônomo, para fazer o trabalho, para falar com um amigo, ou fazer uma videoconferência, você não vai pedir, por favor, você chama o cara técnico ali do vídeo, você pode ligar para mim, abrir o Skype. Não tem jeito, né? É um esforço que a gente vive num mundo que exige essa habilidade. Temos que nos desenvolver para não ficarmos obsoletos, né? Nós queremos agradecer ao Dr. Luiz Eduardo Serafim pela palestra. Os aplausos, por favor, mais uma vez. Nós vamos fazer uma breve pausa para um coffee break, que já está pronto aqui no espaço ao lado do auditório, e voltaremos em 10, 15 minutos para darmos sequência com mais uma palestra do dia, com o tema Impactos do Blockchain na área jurídica, com o senhor Gílio Villeneuve Teixeira Lopes.